Ótimo! Estamos ao vivo! Muito boa noite a todos. Vocês que estão aí entrando agora com a gente para participar da nossa live vocacional de hoje. Estão vendo que a nossa live da juventude está um pouquinho diferente, com a telinha compartilhada. Temos uns rostinhos bem bonitos hoje para se apresentar também, para dar um oi para vocês. Então vamos começar com boa noite, o Padre Jackson, aquele que adora um vocacionado aqui na nossa paróquia, né, Padre Jackson? Então, Com certeza, pera lá que eu tenho que aparecer aí. Boa noite. começando a Olá, palavra é família. sua. Então, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live, então, vai tratar sobre vocação. Nós começamos, então, a semana vocacional, né? Vamos dar início, de fato, no dia de amanhã com a Santa Missa das 8 horas, mas nós já, então, agora começamos a tratar desde o terço, né, das 3 horas da tarde, da Misericórdia, falar sobre vocação, rezar pelas vocações e quem esteve nos acompanhando agora pela Santa Missa também. Rezar pelas vocações. Então, eu quero dar início com vocês, daí já vamos apresentar também, vou pedir para a Leila apresentar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler, então, hoje a palavra dirigida, então, que nos vem de Efésios, que vai nos dizer um pouco da vocação daquela comunidade. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E peçamos nesse momento que Maria conduza o nosso encontro, nosso momento bonito, onde nós temos as 3 vocações estão aqui basicamente, os leigos, os padres, os irmãos religiosos e irmãs religiosas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Santíssimas Vocações, rogai por nós. Então, Leila, vamos apresentar a todos. Já começa aqui, né? É difícil, ninguém conhece ele. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje. Vamos começar apresentando os santos de casa, como diz o ditado, né? Padre Jackson e Padre Bruno estão aí aparecendo para vocês como convidados hoje. Nós vamos falar sobre vocação e nada melhor do que convidar também pessoas tão jovens que já têm aí a sua vocação encaminhada. Então, por isso, nosso convite ao Padre Jackson e Padre Bruno. Também hoje, como sacerdote aqui, diretamente de Vera, nosso querido Padre Marcos, também já conhecido da casa, o pessoal também já conhece. Boa noite, Padre Marcos. Boa noite, é um prazer estar junto com todos, tratando desse assunto tão importante para nós, né? Para todos. Já deixar aqui o nosso abraço do setor da juventude para o pessoal do grupo de jovens aí de Vera. São os queridos também, estão sempre aí com a gente. Um grande abraço. Nossa outra convidada especial de hoje, Irmã Cláudia. Boa noite, Irmã Cláudia. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Irmã Cláudia. Trabalha aí com a juventude diretamente, né, irmã? Porque trabalha na escola. Isso e mesmo. vai falar um pouquinho com a gente hoje, tirar também as dúvidas. Você que não conhece muito a vida religiosa, já vai deixando aí suas dúvidas no comentário que a gente vai ter esse momento para você poder questionar também, tá bom? E também nós temos uns convidados aqui, que já são figurinhas marcadas, a Laísa e o Felipe vão ajudar a gente a deixar um pouquinho mais animado o nosso encontro, cantar um pouquinho, matar a saudade de estar todo mundo junto. Então, muito bem-vindos, Laísa e Felipe.
Boa noite. Boa noite, gente. Tava esperando ouvir a voz de vocês. Isso, e daí para iniciar a nossa noite hoje, pessoal, Padre Jackson vai começar apresentando um pouquinho sobre as vocações, né? De uma forma assim resumida, para você que talvez não conhece muito ainda a fé católica, está começando agora ou tem algumas dúvidas, ele vai apresentar de uma forma resumida e depois a gente vai fazer um pouquinho de uma conversa, um bate-papo aí mais específico sobre alguns pontos da vocação sacerdotal, matrimonial e principalmente com foco hoje sobre o chamado. A dificuldade de discernir o chamado do jovem e a dificuldade de ouvir esse chamado quando tantas vozes do mundo às vezes dificultam que a gente escute, né? Então, Padre Jackson, pode começar aí a sua introdução de hoje. Certo, já que vamos falar de vocação, eu quero antes aqui, que eu estou vendo nos comentários, a dona Ana Tomil, que é lá, então, da Praia Grande, lá na cidade de Várzea Grande, né? Coladinho em Cuiabá. Dona Ana, ela participou muito comigo lá naquele lugar, né, na minha vocação. Eu fazia pastoral naquele lugar. Então, dona Ana, grande abraço a você e muita saudade, tá? De você e do seu esposo também, seu Tomil. Então, meus queridos, vamos então tratar um pouquinho da vocação. E o que é a primeira coisa que eu quero dizer? O que é a vocação? Então, vocação vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamado. Mas chamado de quem? Para quê? Né? Chamado de Deus. Deus nos chama, Deus tem uma missão para cada um de nós aqui. Então, nunca se ache excluído, nunca se ache achando assim que Deus não tem nada para mim, eu estou estrovando nesse mundo. Não, você é um chamado por Deus. Deus te ama, né? É como nos diz a segunda leitura desse domingo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ele entregou até sua vida por nós. E Ele quer que nós correspondamos a este amor dele, no seu serviço, né? Então, Ele nos chama para trabalhar nessa messe. E existe, claro, como é dom do Espírito, várias vocações. Cristo nos chama, o Espírito nos envia, né? O Espírito nos impele, nos dando dons. Então, veja, primeira vocação, a qual nós estamos celebrando neste primeiro final de semana, deste agosto, né? Que agosto, para quem não sabe, é o mês das vocações, chamado do padre. Não só o padre, os ordenados, né? Quem recebe o sacramento da ordem, que são os diáconos, né? Tanto transitórios como o diácono Michael, que vai ser padre sábado que vem, né? Vai ser ordenado padre. Temos aí o pai do Felipe, que está conosco hoje aí, ó, o Felipe Alaís, o pai dele é diácono permanente, né? O Edson, nós brinca aqui eu e o padre Bruno, o Edson. Então, o Edson, não, ele é diácono permanente, ou seja, ele é um homem casado, pai desse guri aí, mais 2 moças, eu acho que é só esse, né, Felipe? E ele sentiu-se chamado, fez toda a preparação da diocese e hoje ele é diácono. Depois eu vou explicar um pouquinho isso. Nós padres, né, Padre Marcos, Padre Bruno e eu que estamos aqui, né, chamados a essa configuração especial a Cristo, né, ser outro Cristo, oferecer o sacrifício de Jesus no altar, mas também os sacramentos e a evangelização. E somos também, junto com o bispo, né, cabeça dentro da igreja. E o bispo, né, que é o pastor dentro da diocese, vamos dizer, sucessor dos apóstolos, né, aquele que dentro é o cabeça da diocese, aquele que, em nome de Cristo, pastoreia o povo de Deus. Então, primeiro essas 3 vocações ali iniciais nesse final de semana. O diácono, qual é o objetivo dele? Os padres vão me ajudando aí, que às vezes, quando eu vou falando espontaneamente, eu vou me perdendo um pouco. Mas lembrando, o diácono, primeira coisa, ele foi chamado a ser aquele que ajuda na questão dos mais necessitados, fazer toda a caridade da paróquia, do lugar, do ambiente da missão. E também é aquele que é o próprio da palavra, né? Tanto que na Santa Missa é ele que proclama o Evangelho. É ele que, então, tem essa função de servir, tanto o altar, a mesa dos pobres também, quanto estar proclamando a palavra de Deus. É o diácono, a função dele é como um catequista. Depois nós padres, eu já falei um pouquinho de nós padres anteriormente, somos chamados a quê? Primeiro, ao ser o sacrifício do altar, a Santa Missa, onde nós oferecemos pelo povo de Deus, né, o sacrifício único e eterno de Jesus Cristo.
Depois, nós temos os sacramentos que ajudam na santificação do nosso povo. É o padre que preside esses sacramentos. Depois, o padre, a função dele é guiar toda uma paróquia. Tem outras funções que um padre, se eu ficar esmiuçando aqui, nós vamos ter uma aula até amanhã, né? Mas então, assim, resumidamente, o padre faz aquela função de Jesus, de ir ao encontro das pessoas e trazer presente nos sacramentos a salvação de Jesus. E o bispo, é dele que provém tudo. O bispo é o principal, o sucessor dos apóstolos, é ele que governa a diocese, é ele que tem as leis da diocese, é ele que é chamado na unidade, junto com os outros bispos, junto ao Papa, a levar a nossa igreja nessa unidade a Cristo, para que todos sendo um, o mundo creia. Passando para outra vocação, mas eu vou dizer muito breve, porque eu quero que a própria irmã, né, Cláudia, diga da vocação dela. Os religiosos, mas por que eu vou falar um pouquinho dos religiosos? Porque não existe só irmãs, existe freis, né? Tem as freiras e os freis. Então, qual que é a diferença? Os religiosos, existem padres religiosos, mas qual que é a diferença essencial? Nós, diocesanos, ou padre que nós chamamos de padres do mundo, vamos dizer assim, estamos mais, né, vamos dizer assim, de frente, no sentido, isso é mais no sentido que no passado. Nós estamos só ligados ao bispo. Nós somos já entramos num seminário para sermos padre, nos configurarmos a Jesus Cristo, bom pastor, né? E nós obedecemos ao nosso bispo, né? E não vivemos necessariamente em comunidade. Aqui, por exemplo, está o padre Valdir, que é o nosso pároco, e o padre Bruno e eu, que somos os vigários. Uma comunidadezinha até, eu falo que a gente se ajuda bastante aqui. Porém, o padre Marcos está lá em Vera sozinho, então não necessariamente vive em comunidade, né? E os religiosos, primeira coisa, são chamados a viver de uma forma mais perfeita, né, a vocação cristã. Eles são grande testemunho dentro da nossa comunidade dos valores evangélicos, né, a viver, então, as virtudes do evangelho. E, de modo especial, professando 3 votos de castidade, obediência e pobreza. Isso eu vou pedir para a irmã explicar mais depois, só vou dizer por cima. Então, aqueles rapazes que entram num convento para se tornarem freis, o objetivo deles não é ser padre de início, mas é viver um estilo de vida próprio, que a gente chama de carisma. Eles têm um chamado próprio. Cada congregação tem um chamado próprio. Os franciscanos, a viver a pobreza de São Francisco, né, o Jesus pobre. Jesuítas, né, a configuração a Jesus Cristo. Os carmelitas, toda aquela espiritualidade do Monte Carmelo. Então, assim, tem o seu jeito de ser. Os camilianos, cuidar daqueles que estão doentes. Porém, dentre as necessidades, tanto, né, da diocese, mas também da própria congregação, e também da vocação do rapaz, ele pode ser ordenado padre depois que fazer os seus votos perpétuos, por exemplo, né? Também, lembrando um pouquinho dessa vocação, lembrar que eles vivem em comunidade. É difícil você, se achar um sozinho, desconfia que está dando problema. Mas vivem juntos sempre, porque a comunidade é essencial na vida religiosa, né? E eu esqueci de alguma coisa, eu sei que eu esqueci, mas eu vou passar para frente e depois eu continuo, tá certo, piazada? Então é o seguinte, agora a vocação dos leigos. A principal vocação dos leigos, matrimônio. O homem deve ser Jesus Cristo na sua casa e a mulher a igreja. Cristo se entregou pela sua igreja, doou sua vida. O marido é chamado a doar sua vida pela esposa. A igreja luta para encontrar novamente Cristo e levar todos os seus filhos até o céu. Assim chamada esposa, a ser, né, a ligação da família, aquela que está junto com seu marido, aquela que é a companheira de vida, né? Eu falo muito isso, né, para os jovens que estão casando. Dentro da casa, os dois na unidade, lembrando de Adão e Eva. Por que Eva saiu da costela de Adão, né? Na palavra de Deus se fala isso. Não saiu dos pés para não ser pisado, não saiu da cabeça para dominar, mas é do lado, do coração, anda lado a lado com o homem. Então, nessa unidade do amor, eles vão ser o quê? Fecundos. Fecundos por quê? Vão ter filhos, né? Ter essa generosidade dos filhos. Um vai apoiar o outro. E eles vão se santificar de que jeito? Santificando um ao outro. Um auxiliando o outro para ir para o céu. Já nós padres, como é que nos santificamos?
santificando a comunidade. Os religiosos, a mesma coisa, e vivendo em comunidade. E dentre esses casados também tem os jovens solteiros e tudo mais, e os leigos consagrados. Não vamos entrar aos pormenores, que não é uma realidade muito nossa aqui. Mas vejam que interessante. Vocês, leigos, também são chamados, daqui a pouco o Padre Bruno vai falar da importância do leigo, a também participarem conosco da missão. Vocês têm uma missão própria, de ser sal da terra e luz do mundo, são batizados também, né? Bom, falei de todas as vocações aí, claro que no último domingo é ressaltado muito o catequista, né? Porque a função dele está muito unida ao padre. Então, bola para frente, eu acho que cada um já entendeu que a vocação chamada de Deus para nos santificarmos nessa terra. Como diria o Padre Miguel, que foi nosso reitor, estou com saudade dele, hoje o Padre Bruno falou dele também, nós assim, a vocação é como se tivesse 3 maçãs muito vermelhinhas e bonitas na nossa frente. Não existe uma maçã podre, ninguém escolhe a maçã podre. Existe 3 maçãs, agora escolhe uma, as 2 são podres, só aquela tá boa, você vai escolher aquela. Não, mas as 3 maçãs são boas, perfeitas e bonitas porque nos levam ao céu. Deus escolheu a sua vocação. Agora, reze essa vocação. Se deixe questionar pelo Evangelho. Se deixe questionar pela palavra de Deus. E você vai começar a ver que Deus está chamando para uma vocação. E se você... E aquela coisa, né? Vocação acertada, vida feliz. Eu acredito muito nisso, sim. Esqueci alguma coisa? Os padres podem também dizer alguma coisa aí. Ótimo, então, obrigada, Padre Jackson, por esse apanhado geral. Agora, Padre Marcos vai falar um pouquinho com a gente da experiência dele, né? Um pouquinho de como foi esse processo de discernimento dele. Principalmente porque todos os nossos convidados hoje são muito jovens, são uma realidade aí que a gente vive na nossa cidade e também conhecidos por nós, para ajudar um pouquinho esses jovens que talvez estão acompanhando, que ainda tem um pouco de dificuldade, né? Talvez o seu testemunho, Padre, possa trazer um pouquinho de luz também, ajudar eles a refletirem. Então, se puder nos contar um pouco de como foi esse seu processo de discernimento também. Bom, então, mais uma vez, boa noite. É uma alegria poder contribuir e estar juntos aqui, tratando desse tema tão importante para a vida da nossa igreja, né? E para cada um de nós também. Bem, a minha história vocacional, assim, não se preocupe que eu não vou contar ela inteira, mas eu vou destacar alguns momentos que, olhando hoje, eu como padre, vejo como essencial, assim, que foram fundamentais para mim chegar à decisão de ir para o seminário. Né? Então, assim, primeiro, são várias coisas que me encantaram, né? E que me atraíram ao sacerdócio, mas eu destaco a minha... Eu passei o meu ensino médio estudando longe de casa, né? Então eu morei longe dos meus pais, por decisão minha e da família também, né? Então eu morei com meus parentes no Rio Grande do Sul, e eu vinha nas férias para Sorriso. Então a minha avó morava no interior, e eu via que todo mês ia o padre rezar missa. E todo domingo nós íamos no culto, né? Então, eu fico olhando hoje o que me chamou a atenção. Me chamou a atenção a doação do padre. Né? O carinho que o povo tinha com ele, o carinho que ele tinha com o povo. Né? Do jeito dele, simples de tudo, mas um homem amável, né? Que se doava realmente. E isso me chamou a atenção, me despertou e começou a me inquietar. A palavra é essa, inquietação. Todo jovem que está em discernimento, ele é por natureza um jovem inquieto. Ele tem que ser inquieto, porque é sinal de que no interior ali a coisa está mexendo, não tá tudo em paz. Né? Não pode estar tudo em paz no sentido de, já está tudo definido, eu vou ser assim. Não. Na juventude é próprio essa inquietação, e eu passei por isso. Voltei para Sorriso, terminei o ensino médio, e eu lembro com muito carinho que o meu primeiro desejo foi de quando voltasse para a casa dos pais, me engajar na comunidade. Eu não sei, sabe, são coisas de Deus, né? A gente não sabe explicar tudo, nem pode. Mas eu pensei comigo, eu vou voltar e eu vou para o grupo de jovens, eu vou me engajar na comunidade.
porque eu sabia que era na comunidade que eu ia ouvir melhor o chamado, com clareza. E aí uma coisa muito importante para mim, embora com todas as minhas inquietações e dúvidas, e Padre Bruno e Padre Jackson me conhecem um pouco, eu não sou aquela pessoa que pensa uma ou duas vezes, eu penso 3, 4, 5, 6 vezes, né? E imagina para discernir a vocação. Então, estar na comunidade foi muito importante, me envolver com um grupo de jovens, eu participei do Jalac, eu fiz o Máscara, eu fiz o SEGME, eu trabalhei nesses encontros, eu participei do Jucar, né? Enfim, ia no Grupo Bom Pastor, tudo isso. Eu passei por um monte de lugar aí na paróquia. E assim, isso foi muito importante, estar junto com a comunidade. Participando da igreja que eu consegui ouvir melhor o chamado. Não é isso que Deus quer de mim. E então isso foi essencial. E quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, eu não entrei com a certeza que eu iria ser padre. Eu tomei a decisão de ir para o seminário. É evidente que a gente sente o chamado, sente aquele apelo. Eu senti esse apelo, né? E é sentir mesmo, não é assim uma coisa teórica, abstrata, não, você se sente atraído, né? Eu gosto de lembrar que, quando eu estudava no Rio Grande do Sul, numa das férias que eu vim, né, teve um dia, claramente, que eu senti um desejo profundo de ser padre, né? Sabe aquele sentimento que vem, você não sabe de onde veio, passa que nem uma tormenta e vai embora? Ele veio, mas ele ficou. Não com a mesma intensidade, mas foi algo plantado. Então, assim, ouvir, discernir, para mim, foi primeiro a inquietação e depois a resposta, né? E buscar onde, quais os meios, aí procurei a paróquia, procurei o pároco, tudo, e fui parar no seminário. E, então, um pouquinho essa, bem resumida, minha história vocacional, né? Mas eu destaquei pontos que foram fundamentais para mim e chaves, né, para o meu discernimento. Obrigada, padre. Então, como o padre Marcos falou, um dos pontos principais nesse processo de discernimento é conhecer a igreja, conhecer tudo que tem a ver com esse universo da vocação, que às vezes é tão menosprezado no meio da juventude, né? É motivo de chacota. Então, para apresentar também um pouquinho desse mundo da vida, como funciona, a irmã Cláudia está com a gente hoje aqui, e ela vai falar um pouquinho sobre como é essa questão da vida religiosa, para quem tem curiosidade, como funciona. Do nada eu apareço lá, vou na escola, onde eu vou, quem que eu procuro, essas questões principais do jovem que tem interesse de conhecer, que às vezes ainda não sabe, irmã. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente também, de apresentar a vida religiosa, como é? Sim, com certeza. Pessoal, mais uma vez, boa noite, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né? Pelo sotaque vocês já sabem, né? Sou nordestina, sou pernambucana e estou na vida religiosa há 10 anos, 5 anos de votos temporários, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é a nossa vida, como é ser consagrado, como é ser um religioso, uma religiosa. Agradeço, né, também a partilha do Padre Marcos. Acredito que quando a gente escuta um testemunho, a gente recorda também do nosso, né? Então, muito bonito, né, todo o seu processo também. E a vida religiosa, falar dela é falar de amor, porque não tem como a gente seguir a Deus, seguir um projeto, seguir uma vocação se a gente não tiver amor. Então, o Padre Marcos, ele foi movido por esse amor. Nós, de vida religiosa consagrada, também somos movidas por esse amor, não é? E tem alguns pontos chaves na vida religiosa consagrada. Como o padre Jackson falava, quando a gente fala de vida religiosa consagrada, a gente já lembra, né? Dos 3 votos, né? Dos conselhos evangélicos, que é o voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de obediência. Então, não é que seja o fim, a finalidade da vida religiosa é a vivência desses 3 votos, não. É um meio que a gente tem para vivenciar a nossa vocação, ele é apenas um meio. A nossa finalidade é seguir Jesus Cristo,
né? E destaco ainda na vida religiosa a vivência comunitária, né? Então, vejam, eu sou pernambucana, faço comunidade com mais 3 irmãs, né, que vocês devem conhecer, irmã Rosemary, irmã Roseni, irmã Jéssica. Então, juntas nós formamos uma comunidade aqui em Sorriso. Então, de vários lugares nós viemos e juntas formamos essa comunidade, que é muito importante essa vivência para nós de vida religiosa consagrada. Como o padre Jackson falava, é uma vida comum, em comum unidade, né? Então, nós estamos reunidas, não nos conhecíamos, foi Deus que nos uniu para vivermos uma mesma meta, para vivermos o mesmo projeto, o projeto que Deus escolheu para nós. Então, além dos 3 votos, na vida religiosa nós também temos a vivência comunitária. E outro ponto, que é chave também para a vida religiosa, é a missão, é o apostolado. Mas vale dizer também que tem as congregações, né, são mais de 2.000 congregações de vida religiosa consagrada, tanto feminina como masculina, né, tem a vida apostólica, ou seja, por exemplo, nós que estamos aqui, né, que temos a missão no colégio, que o carisma é a juventude, né, da nossa congregação, e tem também a vida religiosa consagrada de vida contemplativa. O que é isso, irmã? Os irmãos e as irmãs, né? Os frades e as freiras de vida religiosa contemplativa são aqueles que se dedicam totalmente à vida de oração, que não tem uma vida externa, é uma vida interna ali no convento, né? E nós, de vida apostólica, nós estamos sempre em contato com as pessoas, nós realizamos a missão fora, né? Então, esse apostolado é realizado fora. Tem essas 2 distinções também da vida religiosa, a vida contemplativa e a vida apostólica, né? E para ingressar nessa vida religiosa, as jovens ou o jovem que tem esse desejo, primeiro precisa sentir aquele chamado, né? Aquela inquietação, como o padre Marcos falava. E, claro, sentiu esse apelo, chega um determinado momento da nossa vida que a gente diz assim, para que eu vim de fato ao mundo, né? Qual a minha missão, qual o meu lugar no mundo? Então, a partir dessas inquietações, você vai percebendo, né? O que Deus vai querendo de mim? É a vocação sacerdotal, no caso dos meninos, né? É a vocação religiosa masculina, ou no caso das meninas, é a vocação religiosa, é a vocação matrimonial, é a vocação de um leigo consagrado. Então, sentiu essa inquietação, então, procura lá uma irmã, procura lá um irmão, um padre, e você vai partilhar, né, dessa sua inquietação, e você começa a participar dos encontros vocacionais, para aí você ir descobrindo se é essa mesma sua vocação ou não. Tá, eu fiz todo o processo vocacional, eu descobri que essa é a minha vocação, então eu vou passar pelas etapas de formação. Então, eu entro na vida religiosa e eu começo a participar da formação. Então, primeiro, eu passo pela vocação, eu passo pela etapa do aspirantado, ou seja, eu estou aspirando a vida religiosa. Depois, eu passo para o postulantado. É como se fosse, traduzindo um pouco para vocês entenderem melhor, é como se eu estivesse passando aquela fase de conhecer melhor, né? É como se fosse uma fase do namoro, estou namorando a vida religiosa. Passou por essa etapa, eu começo a outra etapa, que é a do noviciado. E como o nome mesmo diz, né? É como se fosse um noivado. É como se realmente eu estivesse querendo esse compromisso mais sério. Então, eu faço toda uma caminhada no noviciado. Terminando o noviciado, aí eu vou fazer os meus votos, que é aquele que eu falava lá no início, o voto de pobreza, de castidade e obediência. Fazendo esses votos, a gente chama votos temporários, ou seja, por um tempo. Então, eu fiz os meus primeiros votos, né, que é os votos temporários, vou renovar e eu vou fazer com 6 a 9 anos os votos perpétuos, ou seja, para a vida inteira. Daí, esses votos, o que eles querem dizer? Qual a importância dele para a vida
religiosa de um consagrado, de uma consagrada. A gente tenta viver aquilo que Jesus viveu, né? Então, o coração de Jesus, ele não tinha só uma pessoa, né? Ele não se dedicava apenas a uma pessoa, ele se dedicou a várias pessoas, né? A pessoas do mundo inteiro. Então, o seu coração era livre para amar todos, né? Então, por isso esse coração casto, esse coração que se volta totalmente para o outro, né? O amor, ele não fica restrito, né? Ele abrange muito mais e vai além, né? Esse amor oblativo. Eu me ofereço totalmente, ofereço todo o meu ser, toda a minha energia, tudo para Deus, né? Para o serviço do seu reino. Depois o voto de pobreza. Então, a pobreza relacionada aos bens materiais, sim, né? A gente de vida religiosa, a gente não tem nada, tudo que a gente tem é do instituto, é da congregação, né? E todo bem é partilhado, né? Então, essa pobreza que também vem colocar a pessoa humana no centro. Eu não vou me apegar aos bens materiais, né? A pessoa é colocada no centro. E essa pobreza de coração, de saber que tudo depende de Deus, né? De que dependo dele para tudo, né? Então, essa pobreza de coração também. Por exemplo, as irmãs, elas trabalham no colégio, obviamente, né? E elas recebem o salário, porém o salário fica com cada uma? Não, é posto tudo em comum. Então, essa pobreza material que também vai nos ajudar, a gente não se apega às coisas, né? E o voto de obediência, né? Os padres falaram que tem o voto da obediência, tem a obediência ao bispo, né? E a gente de vida religiosa, nós temos o voto de obediência aos nossos superiores, no caso a provincial, aquela que é responsável pela comunidade. Irmã, é uma obediência cega? Não, é uma obediência dialogada. Seguindo também aquela obediência de Jesus ao Pai. Então, são esses 3 votos que nós fazemos, né, e que nós buscamos vivenciá-lo a cada dia, né? E a vida religiosa, eu costumo dizer assim, que é um carinho de Deus para a humanidade. Porque, vejam, como eu falava antes, são mais de 2.000, né, estilos de vida religiosa, de congregações, e que cada congregação ela traz o seu carisma. Por exemplo, nós, né, religiosos da instrução cristã, o nosso carisma é a juventude, é estar com as juventudes. Porém, tem outras congregações que têm carisma de cuidar dos idosos, que têm carisma de cuidar das pessoas que são órfãos, né, das crianças órfãos. Tem aqueles que têm o carisma de cuidar dos refugiados. Enfim, são inúmeros carismas, né? E inúmeras congregações, tanto feminino como a masculina. Né? Então, a vida religiosa é esse carinho de Deus. E assim, eu costumo dizer, é viver a radicalidade do nosso batismo. Mas veja, é uma das formas de viver a radicalidade do batismo, né? Porque as outras vocações também têm que buscar viver a radicalidade também do seu ser cristão, do seu ser batizado. Então é isso um pouquinho, né? Acredito que falar da vida religiosa leva muito tempo. Obrigada, irmã. Foi muito esclarecedor poder escutar um pouquinho da sua experiência também e poder deixar um pouquinho desse relato aí para o pessoal que está acompanhando, que tem dúvidas ainda a respeito da vocação, para ajudar o discernimento dos nossos jovens, né? Muito obrigada, irmã. E agora também, para você que está acompanhando a nossa live, também não enjoar do nosso rostinho, da nossa linda voz, de ficar escutando, nós temos cantores interparoquiais convidados hoje. Eles vão cantar um pouquinho, porque quem canta reza 2 vezes. Também para ajudar você a refletir um pouquinho sobre essas palavras que já foram ditas, eles vão cantar uma música e logo em seguida nós damos continuidade. Daí nós vamos falar um pouquinho com o Padre Bruno, né? Queremos ouvir sua voz também, Padre Bruno. Logo em seguida ele vai falar um pouquinho também sobre mais umas questões que a gente preparou. E você que está acompanhando também quiser deixar alguma pergunta, algum abraço aí, muitos abraços para os nossos padres, muitos obrigados aí nos comentários, então pode ir deixando que a gente vai vendo tudo, tá bom? Diz
Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o teu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Obrigada pela linda voz de vocês, por trazer essa música também, que ela é sempre muito mencionada, muito falada quando se trata de vocação, que ela fala muito sobre esse chamado. Até a gente brinca quando vai ligar para alguém para convidar para fazer alguma coisa, já fala, né? Aonde mandar eu irei. E agora nós vamos para um ponto muito importante e que é bem um dos focos também da nossa live de hoje, e a pergunta vai para o Padre Bruno. Padre Bruno, por que nós poderíamos dizer assim, qual seria o principal motivo, né, ou as razões dos nossos jovens hoje terem uma dificuldade maior em ouvir a vocação, em ouvir esse chamado? Nós poderíamos dizer que o mundo abafa a voz de Deus, ou por conta da globalização, outras coisas, né? Qual a sua opinião aí como sacerdote dentro dessa nossa angústia, dessa nossa pergunta? Então, essa pergunta, ela foi feita em uma outra ocasião, que eu fiz uma live com a irmã. Então, quer dizer, se ela se repete, né, quer dizer que realmente é um fato. A dificuldade de o jovem tomar uma decisão, de seguir uma vocação. Claro que em todos os tempos existiu a dificuldade de tomar a decisão vocacional, mas existem tempos em que realmente as pessoas têm uma dificuldade maior. E aí vem aquela situação, uma frase bem famosa, né, que diz mais ou menos assim, que tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam tempos fáceis. Eles melhoram as coisas. E os tempos fáceis criam homens fracos. Então, assim, nós percebemos que com o avanço tecnológico, com as facilidades científicas que permitiram um conforto para nós, de certa forma, abrandou, facilitou a vida. A vida ficou mais fácil. Basta olhar, há uns anos atrás, como que eram nossos pais, como que eles viviam, as dificuldades que eles tinham. E eles tinham que aprender a viver com isso, e aquilo era uma forma de tornar eles fortes. As dificuldades tornavam eles fortes. Tinham que tomar decisões diante de dificuldades. Então, hoje em dia, nós vivemos um tempo em que essas facilidades, elas permitiram um certo abrandamento na formação do ser humano, principalmente na educação. Também tem parte em que a educação foi muito abandonada pelos pais, foi deixada mais, de certa forma, para o governo. Então, isso tudo dificulta, vai formando pessoas também frágeis, pessoas que também têm dificuldade de tomar decisões, não só decisões da vida espiritual, mas também na vida humana, né? Então, nós estamos vivendo um tempo
que pessoas cada vez mais frágeis. As pessoas são cada vez mais fragilizadas, em todos os sentidos. Sentido afetivo, psicológico, espiritual. Então, tudo isso gera uma dificuldade também de discernimento vocacional. A pessoa não sabe o que ela vai fazer, né? E ela não se sente motivada, não se motiva a buscar esse sentido. Então, essa dificuldade dos jovens, né, deve ser voltada para nesse sentido. Eles devem se dar conta de que eles devem formar essa vontade forte para tomar decisões nas suas vidas. Porque toda decisão que nós tomarmos na vida, elas vão acarretar dificuldades, vão acarretar sacrifícios, renúncias. E é aí que vem a dificuldade de discernir a vocação. Porque o jovem diz assim, alguns, mas é muito arriscado ser padre, tem que renunciar a muitas coisas. Aí o outro diz assim, também é muito difícil casar-se, tem muitos problemas, muita dificuldade, né? Então por isso que tem essa coisa, sempre essa indecisão, sempre esse impasse. E quando decide entrar no seminário, quando decide se casar, diz assim, eu talvez vou ser padre, mas se não der certo, se eu não gostar, eu pulo fora. Ou então, vou me casar, mas se não der certo, aí a gente se separa. Então sempre tem essa dificuldade de tomar decisões definitivas, de assumir os riscos e levá-los até o final. Então, como eu falei, nós temos que formar a nossa vontade para que ela tome decisões fortes, firmes, definitivas na nossa vida. E é claro, essas decisões definitivas, né, elas só podem vir se nós tivermos uma convicção, se nós tivermos uma experiência real de amor com Deus, uma experiência de encontro pessoal com o Senhor. Tanto vocação matrimonial, religiosa, como também a presbiteral, a sacerdotal. Tem que ter um encontro pessoal com o amor de Deus. Uma vez se encontrando com o amor de Deus, ele vai acender em nós o fogo do seu amor divino, que vai então nos impulsionar, vai nos dar esse ímpeto, né, para evangelizar. Aí nós não vamos ter dificuldade de tomar decisões. Então, o amor de Deus purifica, ele cura, ele liberta. Ele também pode libertar dessa deficiência que nós temos hoje em dia, essa fraqueza humana, né, que vem já desde a educação, da infância. Então, essa, acredito, seja algumas das dificuldades, né, que impedem que os jovens tomem uma decisão. Não quer dizer aqui, eu estou dizendo assim, discernimento é diferente. Quando a pessoa está no caminho, está para discernir, é diferente. Ela pode ter dúvidas, né, mas eu estou dizendo assim, que a pessoa, uma vez que descobriu, ela tem que seguir aquilo que Deus quer. E todos nós temos uma vocação. Eu quero complementar só um pouquinho. O Padre Bruno falou uma coisa. Um dia nós estávamos numa aula, estava até o Padre Marco junto. O Frei Ned falava uma coisa, que não é só, o pessoal fica dizendo assim, a vocação de padre está em crise. Não, não é a vocação do padre. Todas as vocações estão em crise. Por causa disso que o Padre Bruno falou, é uma dificuldade de assumir de fato, ser autêntico, ir até o fim, até as últimas consequências do seu amor, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, não, tem crise vocacional entre os de padre porque eles não podem casar. Isso é mentira, né? Se fosse tão bom assim, se fosse tão perfeito o casamento, não teríamos tanta dificuldade com os casais, né? Mas o que está aqui mesmo os casais, tem muitas cidades, você não vê quase casamento, né? Então, é uma crise das vocações de modo geral. Certo, então, muito obrigada pelo esclarecimento. Na verdade, assim, tudo que você for fazer, precisa tomar uma decisão, independente de qual seja a vocação de cada um. Se você não tem a decisão pela santidade, corre muito risco de dar errado. E focando nisso, então, a gente agora vai falar um pouquinho, né, que o Padre Bruno falou sobre a família.
Irmã Cláudia tem um contato aí bem direto com as famílias, por conta do seu trabalho, né, irmã? Daí temos um questionamento focado nesse sentido da família. A gente poderia dizer, então, né, que é primordial essa participação da família, igual o padre falou, é realmente ali na família que está acontecendo, assim, de às vezes deixar a desejar, de às vezes não ter esse acompanhamento, né, de mostrar sobre a vocação, sobre a importância, e sobre a importância também de quando ser sim mesmo, e dizer mesmo, como o padre Bruno falou, vou e ir. Então a gente pode dizer, nesse sentido da família, irmã, a senhora que tem mais contato aí com as famílias, que a gente identifica isso realmente? Então, Leila, é uma realidade porque, veja, o berço de todas as vocações é a família, não é? Então, na família vem a vocação sacerdotal, vem a vocação religiosa consagrada, vem a matrimonial, vem a do leigo. Então, assim, é na família, é ali que vai surgir. E se a família, de fato, ela vive, né, a sua essência enquanto família, a sua missão de ser família em uma sociedade, com os valores cristãos, né, com os valores do evangelho, então, lógico que vai fluir, naturalmente vai fluir com mais facilidade as vocações, né? Vai ser mais fácil para os jovens perceber qual a sua vocação. Porém, o que é que acontece? Há uma crise, não é só na família, assim como o padre falava, é uma crise social. Então, se os valores da família foi afetado, né, aquilo que é base da família foi afetado, então, consequentemente, as vocações também vão ser, de alguma forma, afetadas. Né? E quando você diz assim, a questão dos jovens, né, como a família pode estar ajudando nesse processo, é fundamental que a família, quando perceba, né, quando percebe que o filho, a filha, o jovem ou a jovem tem sinais vocacionais, incentiva, né, apoia. Mas, às vezes, a gente vê o contrário. Por mais que seja uma família cristã, por mais que seja uma família praticante da sua fé, da sua religião, né, católica, o que é que acontece? Não apoia, não incentiva. Ah, mas eu não pensei isso para a tua vida, né? Por quê? Aí a gente entra em uma outra questão. Infelizmente, na nossa sociedade, ela não tem essa cultura vocacional para as vocações específicas, as demais, né? Tem para a vocação matrimonial, mas para a vocação religiosa, sacerdotal, não tem. Então, se a família ela não alimenta isso, então, infelizmente, vai afetar. Por isso que a gente talvez encontre muitos jovens, muitos adultos frustrados, porque talvez a família não incentivou ou não o ajudou a perceber qual de fato era a sua vocação. Tem muita gente vivendo sua vocação, ou melhor, que não vive a sua vocação e por isso que é infeliz. Sim, até a irmã Aline está participando com a gente também, já vários comentários muito sábios, agora ela nos mandou. A crise na vocação nasce da crise existencial, resultado da falta do autoconhecimento, da aceitação, da falta de abertura do amor misericordioso de Deus. E até nisso que a irmã falou também, a gente vê que muitas vezes as famílias, elas programam a vida inteira do filho sem perguntar para o filho o que ele pensa, né? Então, programa a faculdade que o filho vai fazer, programa a escola que o filho vai estudar, e não pensa que o processo de discernimento da vida dele, da vocação, da profissão, de tudo que ele vai fazer, é ele que tem que passar. Então, eu acredito que esse seja um dos pontos, né, irmã, dessa frustração que a gente encontra. É escutar mesmo qual o desejo do meu filho, qual o desejo da minha filha, né? Porque realmente os pais pensam que é o melhor, mas na verdade precisa deixar que o jovem ele perceba qual a vocação dele, né? E é fundamental essa escuta, esse apoio e esse incentivo, né? Digo por experiência própria, né? Quando eu falei para os meus pais, e são católicos e tal, quando eu falei que estava sentindo desejo, né, para a vida religiosa, eles não acolheram, não aceitaram, né? Então, é bem mais difícil quando não tem esse apoio, né? Então... Muito obrigada, irmã, pelas suas palavras.
E agora, novamente, mais um pouquinho de música, porque a música acalma o nosso coração, a música nos ajuda a pensar, nos ajuda a rezar e nos ajuda também a escutar um pouquinho da voz de Deus. Então, mais um pouquinho de música para vocês e a gente entra na etapa final aqui da nossa live de hoje. Entramos na etapa final. Se você tem alguma pergunta, ainda dá tempo de mandar os seus comentários, os seus abraços aí. A gente está aqui participando e daí você pode ir mandando, tá bom? Nós vamos ainda ter mais umas perguntinhas aí para os nossos queridos convidados e depois a gente encerra. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, não me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Padre Jackson queria falar alguma coisa, está aqui me chamando, dizendo que tem uma palavrinha. Diga, padre, o que o senhor tem para falar aí? Na verdade, eu já estava falando com o áudio aberto, um monte de coisa, né? Fazendo minhas palhaçadas aqui, mas tudo bem, sou meio escandaloso. Não, eu queria complementar uma coisinha que a irmã falou, muito interessante, que eu já havia dito um pouquinho antes. Como a crise é existencial e de todas as vocações, isso afeta muito a família. Eu falei hoje na missa isso. Nós queremos padres. Queremos que o padre vá à nossa casa, que o padre nos acompanhe, mas que o padre saia da família do vizinho, não da nossa família, né? Então, assim, o que falta para as famílias hoje é aceitar que dentro da tua casa Deus tem um chamado. É aceitar que dentro da tua casa Deus tem um plano de amor. É aceitar que a tua família também tem que ser de Deus. E é aceitar que o céu não é nessa terra. Então, nós temos que, aqui nessa terra, buscar o céu. Então, cumprir com a nossa missão nesse mundo. Então, assim, a vocação, ela surge na tua casa, não na casa do vizinho. Então, assim, famílias, não tenham medo. Minha mãe, no início, teve medo, meu pai, mas, assim, sempre me acolheram muito bem, com a graça de Deus. Mas eu conheci padres que, mesmo no dia da ordenação, o pai e a mãe não queriam nem ir na ordenação. Parece que estavam perdendo. E eu falo assim, minha mãe não perdeu a mim. Ela me ganhou mais ainda, e sem falar nesses aqui, Padre Marcos, todo mundo, filhos dela, porque vivemos lá na casa da minha mãe, né? Fora a pandemia, estamos sempre lá, então somos uma grande família, né? Então, assim, não tenho medo de deixar os seus filhos serem o que Deus quer, não o que você quer. Não seja egoísta. Amém, Padre Jackson. Obrigada aí pelas palavras. Sempre é bom dar risada, padre, fazer umas palhaçadinhas de vez em quando pra gente rir, porque os tempos são muito tristes ultimamente, né? Então,
Agora, continuando, no nosso último bloco, tá parecendo um programa de televisão já, né? Nosso último bloco da live de hoje, eu gostaria que o Padre Marcos pudesse falar um pouquinho para a gente o que o senhor diria hoje aos jovens que estão acompanhando aí, assistindo a nossa live agora, que vão assistir talvez amanhã, que sentem o chamado ao matrimônio. Quais seriam as virtudes que eles já precisariam, né, ir cultivando desde o tempo de solteiro, as suas dicas aí para o matrimônio, porque que nem a gente viu, a família é o berço da vocação. Então, se o matrimônio vai bem, a família vai bem, as vocações vão bem também. Muito oportuna essa pergunta, Leila, porque ela vem ao encontro daquilo da análise que o Padre Bruno e a irmã fizeram, também o Padre Jackson tocou um pouco no assunto, né? E essa dica para os jovens que estão a caminho do matrimônio, ela poderia tranquilamente ser aplicada a todo jovem que está em discernimento, mas que é a busca, o caminho das virtudes. Isso é fundamental, mas aqui eu vou olhar especificamente para os jovens que caminham pela vocação matrimonial. Antes de eu falar de virtude, me permitam brevemente dar uma definição de virtude para a gente entender o que significa essa palavra. Então, virtude vem de virtus, significa força, né? O catecismo da Igreja Católica, ele traz as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, essas palavras que o catecismo usa. Então é algo bem fundado, algo concreto, bem embasado, isso que é virtude, é força, é dinamismo. Virtudes não são sentimentos. Eu gosto de comparar com um exemplo bem concreto, né? As grandes, eu não sou engenheiro, né? Mas assim, nas grandes construções, toda vez antes de iniciar a construção, se colocam as estacas, né? As estacas, elas são fincadas na terra. Tem aqueles bate-estacas, né? Que vai forçando a estaca a afundar na terra, e em cima das estacas são erguidos os pilares da construção, né? Os pilares não são os fundamentos. Abaixo dos pilares tem algo que é mais sólido, mais firme. Essas estacas é como se fossem as virtudes. Então não é algo volúvel, não é algo instável, não, é algo firme, duradouro. Nós também na nossa vida precisamos ter as virtudes que não são sentimentos, que não são também nossos temperamentos, porque os temperamentos, nós nascemos com o nosso temperamento, e não são sentimentos, não são esses dois extremos, né? A virtude está no meio desses dois. A virtude é algo firme, mas que deve ser construído na minha vida, né? Eu dou aqui 2 exemplos rápidos, né? Por exemplo, um homem que é fiel, que é um bom amigo, mas extremamente apegado às coisas. Falta a ele a virtude, né, a virtude do desapego, do desprendimento de si. Ou, por exemplo, a mulher que é muito dócil, uma pessoa de fé, mas que não persevera nos projetos de vida, que começa e não termina. Falta perseverança, falta a virtude da perseverança. Veja que não é uma atitude, não é um sentimento, não, é um modo de se colocar diante da vida. Ou, vamos aqui para, né, um jovem que está buscando fazer o Enem, né? Um jovem inteligente, né, olha para o seu futuro, mas não é disciplinado nos estudos. Ele pode ter a maior inteligência do mundo, mas se ele não tiver ordem, né, se não for organizado, se ele não tiver a virtude da renúncia de certos lazeres para estudar, ter foco, ele não consegue. Então, na preparação para o matrimônio, aí eu entro na minha resposta, nós também precisamos, o jovem precisa de ter virtudes, né, essas disposições firmes da alma, para encarar um namoro, né? E aqui, uma coisa que eu sempre repito, às vezes eu falo para os jovens aqui também, um namoro bem vivido não é uma garantia 100% de um matrimônio, né,
maravilhoso. Quando eu digo que matrimônio maravilhoso não é um matrimônio sem crise, é um matrimônio, né, fiel, enfim, que ambos buscam o céu para os dois. Um namoro bem vivido não nos dá garantia certa, 100% do futuro, mas ele coloca bases fundamentais para um matrimônio acontecer e enfrentar tempestades e turbulências futuras. Então, primeira coisa, né, a virtude da amizade. É fundamental que o jovem, antes de entrar num namoro também, ele saiba o que é amizade, qual que é o valor de uma amizade. Amizade que é fundada na concórdia, no bem-querer, no respeito, na fé. Não é aquela amizade de você possuir o outro, não é aquela amizade de você não... Sabe aquela amizade pegajosa, às vezes, que exprime mais as nossas carências do que o nosso amor verdadeiro pelo outro. Não, é uma amizade na fé. Dois amigos olham para o mesmo lugar, devem olhar para Deus, caminhar juntos. Então, é fundamental aprender a ser amigo. É algo que nós precisamos, extremamente necessário nos dias de hoje. Segundo, a virtude da temperança. Bom, a temperança ela tem a ver com instintos naturais que nós temos. Todo ser humano, ele busca a sobrevivência de si e da espécie. Então, a alimentação e a relação para a procriação, a relação sexual. São dois instintos naturais do ser humano que precisam ser temperados. Né? A palavra é essa. Poderíamos traduzir por equilibrados, por bem vividos. Então, quando se desvirtua, né, quando o pecado desvirtua esses instintos naturais, eles geram vícios. Então, ligado à alimentação, que é o instinto básico de todo ser humano, a gula. Ligado ao sexo, a relação que procria, né, a espécie, a luxúria. Então, o alimento, o sustento de si, a relação sexual, a perpetuação da espécie. Então, são instintos básicos que, se desviados, geram vícios e que desequilibram a nossa vida. Então, por isso é necessária a virtude da temperança, é você equilibrar. E aí nós temos, existem, né, práticas ascéticas que ajudam, o jejum, né, ou seja, é você não se deixar dominar por um prato de comida. Né? Veja que coisas básicas, né, tão simples, mas que são tão profundas. E também com relação, né, à relação sexual. Né? Aí entra a castidade também. Né? A gente fala em namoro casto. O que é um namoro casto? A irmã, se não me engano, falou sobre, bem de passagem no início, sobre castidade. Ter o coração puro. Né? Ter um amor puro orientado para valores eternos. Né? Um coração assim respeita o outro. Um coração assim se respeita. Então, castidade é viver nessa pureza do amor. E aqui não é uma pureza apenas do corpo, né? Não é uma pura abstinência sexual do namoro, por exemplo. Não. Mas é um verdadeiro orientar o amor, né? Respeitar o outro. Não adianta o casal de namorados apenas se abster das relações se no seu interior ele não está educado para amar com respeito, se ele não está educado para estabelecer relação de generosidade, de não egoísmo, né? De amor sincero, bonito, transparente. Então, isso é castidade. E essa virtude da castidade deve ser pedida. Então, recapitulando, amizade, temperança, castidade. Né? Mais uma, gratidão. Gratidão, aliás, é uma forma de combater o egoísmo, que é tão prejudicial ao namoro e ao matrimônio. Bom, a toda a nossa vida, mas de modo especial esses dois momentos. Ser grato é você valorizar, é você reconhecer o outro. Ao mesmo tempo, quando você agradece, está dando oportunidade para reconhecer os bons atos do outro. Né? Você deixar de olhar para si e valorizar aquilo que de bom o outro produz, fala, faz, pensa. Né? Como é bonito isso no namoro, numa relação a dois, quando há gratidão. E nas pequenas coisas. Bom, o Papa Francisco é fantástico, porque ele sempre nos recorda isso. Sobre essas delicadezas do dia a dia, ser grato.
Veja, isso é uma virtude. Não é uma opção simples, não é um sentimento, eu me sinto grato. Não, é uma atitude firme. Se é firme, deve ser constante na vida. Depois, a virtude da generosidade. Ser generoso é você fazer aquilo além, né? Você ir além do que é pedido. É você amar mais do que a outra pessoa exige, digamos assim, não é essa bem a palavra, né? E começar no dia a dia, né? Dois jovens, né? Um casal de namorados, ser generoso com o outro é o que você ficou de fazer né, realizar algum desejo do outro em algum lugar, né? Não se contente em fazer o mínimo, né? Se você é uma pessoa, faça mais, seja generoso, né? Eduque o seu coração para a generosidade, ou seja, tenha a virtude da generosidade, algo constante, né? Vá além, não se contente em fazer o mínimo de bem pela outra pessoa, não seja mesquinho, né? Seja generoso. E por último, para mim não me alongar demais, é fundamental a fidelidade, né? Então, ela deve ser treinada no dia a dia, começar nas pequenas coisas. Então, como que o casal de namorados vai aprender a ser fiel um ao outro? É começando sendo fiel naquilo que é o básico, né? Ser fiel nos compromissos que você marcou, ser fiel nos seus horários, ser pontual. Não é você ser chato, mas ser fiel no seu trabalho, ser fiel com o seu patrão. É fundamental isso, né? Só um minutinho, deixa eu ligar a bateria aqui do notebook, que eu não liguei. Espera aí. É ao vivo é assim mesmo. O meu também está quase no 24% aqui. Pronto. Acontece. Eu parei na fidelidade. Então, eu preciso aprender a ser fiel nas pequenas coisas, né? Ser fiel nas minhas promessas que eu fiz. Se eu prometi algo, eu vou procurar cumprir. Então, um coração fiel matrimonial se forja num namoro bem vivido. Isso que é essencial. Então, jovem, né, se você está pensando no matrimônio, se esforce por alcançar essas virtudes. Nós temos aquelas virtudes que são as tradicionais, né? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes humanas, temperança, justiça e prudência. E falta mais uma, esqueci. Mas essas são as mais tradicionais. Eu citei aqui algumas que eu vejo que são fundamentais, especialmente para o jovem de hoje. Então, enfim, essa é a minha contribuição. Obrigada, padre. É isso mesmo, a gente está ao vivo, daí acontece mesmo de cair celular, de acabar a bateria. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, normal. Estamos aqui para interagir com você que está participando da live, né? Não é para ser uma coisa que a gente fica distante. Você pode participar, mandar seu abraço, mandar suas perguntas, tudo isso que o Padre Marcos colocou. Então, a gente volta lá naquilo que foi falado no início, né? Que cada um precisa ir sentindo no coração esse amor misericordioso do Pai e ir sentindo a necessidade, a vontade de mudar, de ser uma pessoa melhor. E tudo isso vai gerando isso que o Padre Marcos falou, da gente buscar essas virtudes, trabalhar isso, com a graça de Deus. E agora, partindo um pouco mais para o lado sacerdotal, que é o queridinho do Padre Jackson, que ele gosta muito de falar, nós vamos fazer agora mais ou menos no sentido do que o Padre Marcos falou sobre matrimonial, o Padre Jackson vai falar no sentido do sacerdócio, e também assim, quando o jovem percebe, realmente é isso que eu quero, né, isso que eu vou fazer, já discernir, e agora, né, como que é esse processo de mudança da vida, porque a gente sabe, pelo que nós falamos já aqui na live, que muitas vezes a família não é aquela família que talvez seria o ideal para apoiar aquele jovem que vai seguir essa vida sacerdotal, né, e ele vai ter muitas dificuldades. Então, quais seriam os seus conselhos para esse jovem que já tem
quase certeza, mas ainda tem algumas angustiazinhas e sobre essas dificuldades que ele vai enfrentar. Aí já tem aquela pergunta também que já te passei, padre. Qual foi seu sentimento quando entrou aí no seminário? Ah, sim, o Michel. Então, eu vou fazer assim, um Ctrl+C, Ctrl+V, que o Padre Marcos falou. Aquilo que o Padre Marcos disse serve, de certa forma, para todos nós. O Padre Miguel, que foi nosso reitor, ele dizia uma coisa muito importante. Se você quer ser padre, seja agora. Né? Então, seja desde já. Não deixar para viver, por exemplo, tudo aquilo que um padre tem que viver para depois. Né? Isso independente da vocação. Porque, veja, se eu não vivo um namoro santo, eu não vou ter um casamento santo. Se eu não sou um padre santo, eu não vou ser um santo padre, entende? Se eu não sou seminarista santo, eu não vou ser um santo padre. Porque a pessoa, ela precisa, desde jovem, a se colocar a caminho e a fazer um exercício de si. Por isso que é importante a penitência, por isso que é importante essa luta diária para corresponder ao amor de Deus. Né? Isso independente da vocação. Então, é o viver agora, já. Então, o que eu quero dizer para os jovens? Né? Às vezes eu brinco, né? Esses dias eu estava brincando até com a irmã avançada, que ia aqui em casa, né? Eu falo assim, qual é a dificuldade que eu vejo aqui na nossa paróquia? Muitas vezes, chega a mãe ou um pai e fala assim, meu filho quer ser padre, mas não sabe o que fazer. Dá vontade de dizer para a pessoa assim, procura o bombeiro. Por quê? Se você quer ser bombeiro, você vai no bombeiro. Se você quer ser policial, você vai no policial. Se você entende? Então, se você quer ser padre, se você quer ser irmão, procure alguém desse caminho. Então, nós temos na nossa paróquia a pastoral vocacional. A irmã Cláudia também faz parte. Né? Elas trabalham mais a vocação feminina. Então, assim, nós da pastoral vocacional, claro, ainda estamos gatinhando, somos umas formiguinhas aqui, mas eu acho que nós crescemos muito nesse processo. Então, eu acompanho atualmente, vamos dizer assim, claro, com as dificuldades de Covid agora, parece que tudo meio caiu um pouco. Mas 19 meninos, né? Assim, uns muito novinhos, outros não, mas eles estão a caminho. A primeira coisa, se deixe questionar. Nunca tenha certeza completa da sua vocação assim também. Engessar. O Padre Miguel falava, se você já tem a certeza demais que você é padre, você fechou o portão para Deus falar. Você não quer deixar Deus falar. Não, deixe Deus falar. Muita oração. Reze, jovem. E também, dentro da dificuldade da vocação, às vezes a família não aceita, mas às vezes, por exemplo, na escola, né, apesar eu sempre, desde pequenininho, queria ser padre. Eu falo, desde os meus 4 aninhos, eu sempre falava que queria ser padre. É uma coisa que eu não sei explicar. O Michel, né, que pediu, né, antes ali, qual é o sentimento dentro do seminário? Eu não sei explicar muito, são vários sentimentos. Né? Mas a vocação não é feita só de sentimentos, a vocação é feita de muita oração e uma tomada de decisão a partir do momento que eu vejo que, dentro da minha oração, e Deus me falando muito, é isso. Então, assim, dentro do meu processo vocacional, eu fui analisando muito isso. Na minha oração, eu olhava, eu não me sentia feliz me vendo nas outras vocações que parecia que eu não estava correspondendo ao amor de Deus. E quando depois chegou um tempo que parecia que era isso mesmo. De repente, do nada, me começou a aparecer dúvidas grandiosas. É isso mesmo? Mas não eram dúvidas ruins. São dúvidas boas que Deus colocou no meu coração. Né? Poderia ser outra coisa. Mas eu comecei a perceber Deus me dizendo ali, olha, é isso mesmo, filho. Essa alegria que você sente é a alegria que eu te dou. É a alegria da missão, é a alegria do chamado, é a alegria do seu dizer sim. Então, assim, eu nunca me arrependo do meu sim. Claro, eu tenho minhas lutas. Não é porque eu sou padre que acabou as lutas. Não é porque eu sou padre que está tudo bom. Não, tem as suas lutas todo dia. Mas é Deus que faz na gente. É Deus que age na gente. Então, jovem, se deixa agir. Busque um padre, busque uma orientação. Meninas, busque o padre, busque as irmãs. Busque uma orientação, um amigo vocacional que te acompanhe. Né? Isso serve para o casamento, serve para tantas outras coisas. E a partir do momento que você percebeu que é isso, você está já sendo acompanhado, você vai ser levado ao seminário. E eu vou dar uma pausa nisso, porque na terça-feira eu quero convidar vocês, na terça-feira, às 8h30 da noite, né, às 20h30, o padre João do Seminário Maior, que ele é reitor,
nós vamos estar falando sobre esse processo da entrada num seminário. Né? Então, eu quero deixar isso para depois. Né? Esse processo de você entrar, se envolver nessa vocação. Se deixe questionar, não tenha medo. E lá, na direção espiritual, pode ter certeza, eu mesmo sou muito assim. É muito questionamento, sempre vou dizer a verdade, direcionar para o caminho, mas é aquilo, é uma amizade, é um carinho para dizer para você, filho, você está cego, olha aqui o teu caminho, é esse aqui o teu caminho, vai lá. Mas eu falo assim, eu sou um amigo, não posso dizer para a pessoa, é a sua vocação ou não. Quem vai dizer se é a sua vocação é quem deu, né? É Deus. Então converse com ele. Falei demais. É isso mesmo, a gente já passou da hora faz tempo aqui, mas as nossas lives, principalmente quando é assim, com a tela compartilhada, tem mesmo uma tendência a acabar indo até mais tarde, e o pessoal ainda continua acompanhando, nós temos mais de 50 pessoas acompanhando com a gente, ainda 50 celulares, então temos 50 famílias acompanhando com a gente. Fiquem mais um pouquinho, tá? Já tá acabando, a gente não vai ficar a noite inteira aqui falando não, tá bom? Agora o Padre Bruno vai falar um pouquinho sobre a vocação que a gente ainda não detalhou muito aqui, que é a questão dos leigos, né? Que abrange grande parte da igreja. Um pouco assim, padre, dessa função do leigo, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem o que de fato é o leigo, né? Da onde que apareceu o leigo, como assim leigo. Explicar um pouquinho do que é essa vocação e de como, assim, ter realmente, como o Padre Jackson falou, né? Diariamente poder expressar o amor ao chamado de Deus dentro dessa nossa vocação como leigos aí. Sim, o leigo é todo aquele que é batizado, mas não vive o seu batismo tanto com o sacramento da ordem, que não recebeu o sacramento da ordem, ou também que não entrou numa ordem religiosa, de certa forma. Então, o leigo, ele é chamado a ser, como diz Jesus no Evangelho, o sal da terra e a luz do mundo. Porque ele, presente no meio do mundo, ele vai iluminar com as suas ações, com as suas decisões, com a sua influência, vai semear o Evangelho do reino de Deus, com tudo que ele é, né, no seu trabalho, seja no meio social, na política, nos negócios, em todo lugar, ambiente onde ele estiver, ele vai transmitir o Evangelho, explícita e implicitamente. E é por isso que é importante, quando dizer que, sim, que quando o leigo vai até a igreja, quando as famílias vão até a igreja, eles se alimentam da palavra de Deus, se alimentam dos sacramentos, para quê? Para que, alimentado com sacramentos, fortalecido, eles saem em missão no seu lugar, onde eles vivem, convivem naturalmente. E ali eles vão ser esse fermento também na massa que vai se espalhar por toda a massa. O fermento pequeno, né? Como Jesus diz, a pequena semente de mostarda que cresce e transforma numa grande árvore, assim é o leigo. O leigo, cada pessoa simples, nas suas atividades simples, no seu trabalho simples, na sua pequena família, ele vai criando, unido com outros leigos, com outras famílias, vai criando essa sociedade de Cristo, esse reino de Deus. Então, por isso que é muito importante destacar também o trabalho dos leigos, porque, como nós vimos, a própria vocação surge num seio familiar, ali onde a semente do Evangelho vai sendo cultivada pela família, nasce uma vocação. Então, por isso que é importante a vida do leigo, a missão dos leigos no mundo para cada um de nós. Obrigada, Padre. E agora que nós vamos encaminhando aqui para a nossa reta final, já quero deixar meu agradecimento especial a você que está participando com a gente. É muito bom ver que mesmo não podendo estarmos reunidos presencialmente, fisicamente, nós podemos estar reunidos de uma forma remota, né? Podendo conversar um pouquinho.
nesse mês que é tão importante para que nós possamos nos unir em oração, como a nossa paróquia digital, como a gente tem carinhosamente apelidado, né? E antes de nós termos os agradecimentos dos nossos convidados de hoje, e temos uma bênção final também, né? Que com 3 padres é uma bênção tripla. Antes de termos também a nossa bênção final, eu gostaria de ler para vocês, nossos queridos padres, porque, como muitas pessoas já mandaram abraço pelo Dia do Padre aí nos comentários, né? Nós preparamos uma homenagenzinha, é simples. Poderíamos estar fazendo um comes e bebes com bolo? Poderíamos, se não existisse pandemia, né? Mas nós temos que estar distantes, então vão ter que... no pós-pandemia, Padre Marcos, vamos lá em Vera. Então, nós queremos deixar algumas palavras de carinho para vocês, e daí depois, cada um pode fazer a sua despedida aí, deixar suas últimas palavras, o seu agradecimento também. Para todos os nossos padres que nos acompanham, em especial para os 3 que estão hoje com a nossa live aqui acompanhando com a gente. Ser padre é ser abençoado. É verdadeiramente ser escolhido por Deus. Sem dúvida nenhuma, somente alguém que tem o dom de Deus ao seu lado é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia e pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar como somente um pai pode fazer. Um pai espiritual que é dado pelo Senhor para nos guiar nos caminhos da salvação. Ser padre não é uma tarefa fácil, a gente sabe. Em tempos de pandemia, então, muito pior. Deixar tudo é entregar-se completamente nas mãos do Senhor. Isso pede vocação, pede força e pede fé. É claro que, em alguns casos, nem sempre os limites humanos são superados, mas a graça divina e a oração constante são a melhor ajuda nos momentos de dificuldade. Por isso, queridos Padre Marcos, Padre Bruno, Padre Jackson, saibam que nós, do setor da juventude da Paróquia São Pedro, somos a sua legião de oração. Estaremos sempre rezando por vocês e pedindo que a nossa mãezinha do céu os protejam sempre. Parabéns pelo seu dia, um grande abraço. Nós desejamos que cada vez tenhamos mais padres aqui, né? E agora abrir aqui para os agradecimentos e depois vocês tiram no pedra, papel, tesoura qual padre que vai dar a bênção. Certo, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Rezei agora há pouco a missa, fizeram homenagem, falaram algumas coisas. Isso é bom, né? Porque a gente passou o ano inteiro trabalhando. Claro, a gente tem, vou dizer assim, passamos o ano inteiro nos dedicando e a gente tem, claro, mais que a maioria dos outros, alguns dias a mais que as pessoas, no dia da ordenação, dia do padre, dia do aniversário, tudo mais, mas eu falo que é um afago de Deus na vida da gente e que a gente vê nesses dias se nosso trabalho está produzindo fruto ou não, se está produzindo esperança na vida das pessoas ou não. Então, assim, vocês sabem, vocês do setor juventude, que desde o início, né, isso foi no dia de SEGME, eu sinto a vocação mais para o lado, querendo ou não, dos jovens, né? Então, assim, eu quero agradecer, então, a vocês pela dedicação aos nossos jovens. Eu que estou com o SEGME diocesano, também, tudo que é de jovem da diocese está comigo. Eu peço muita oração de vocês mesmo, porque não é fácil no dia a dia as coisas, ainda mais na pandemia, vendo todo mundo dando uma esfriada, de certa forma. Mas, assim, eu fico contente e alegre de ver que o pouco que a gente faz, na verdade, não é da gente, é de Deus. É Deus que age na vida da gente, isso na vida de todos os vocacionados. Então, jovens, não tenham medo de dizer o sim para o sacerdócio, para a vida religiosa, para o matrimônio, para o engajamento na igreja. Não tenha medo, né? E não tenha medo da gente também, não. Pode vir conversar que a gente gosta de cruzear, tá bom? Certo, Padre Marcos? Então, hoje eu vivi, antes do Dia do Padre, eu vivi uma alegria muito grande hoje aqui na paróquia, porque aqui em Vera nós estávamos com as missas suspensas até hoje. Desde o dia 15, eu acho, de julho, não, mais, quase um mês. E
e a prefeitura autorizou a liberação. Então, amanhã nós vamos rezar com a presença do povo. E assim, padres, né, também sabem como que é importante isso. É claro, a gente se entende todo momento, né? Mas assim, é um carinho de Deus, né, poder celebrar junto com o povo desse modo, nessa situação, né? E eu acho que esse é um dos maiores presentes que eu poderia ganhar nesse dia do Padre. E dizer que todo esse carinho que é retribuído, os parabéns, as mensagens de WhatsApp, tudo que já começa a chegar antes, isso não é um prêmio por aquilo que de bom a gente é. Claro, tem tudo, a gente não vai se subvalorizar também, né? Mas assim, é aquilo que Deus faz também. É fruto da fidelidade nossa, da fidelidade de Deus também, aquele que não nos abandona, aquele que nos ama, que age por meio do sacerdote, apesar das fraquezas. Então, isso é muito bonito. E aqui eu quero fazer uma menção para a gente incluir também, nesses parabéns, lembrar dos padres que nos batizaram, do padre que nos deu pela primeira vez a Eucaristia, do bispo que nos crismou, do padre que ouve a nossa confissão. Até agora, para mim, foi o padre Valdir, todos eles. Ai, ai. Então, enfim, todos esses padres, né? Nós padres temos padres na nossa vida também. Então, todos. Como isso é bonito, né? Então, é uma alegria muito grande. E eu agradeço pela homenagem de vocês e guardo no coração com muito carinho. Obrigado. Irmã Cláudia. Leila, muito obrigada a você, né? Também agradecendo ao setor da juventude pelo convite, por esta oportunidade também. Parabéns aos padres, meu Deus, que seria de nós se não tivesse vocês, né? E pedir, né? Pedir a Deus para que os abençoe sempre, que os conserve, né? Nessa fidelidade, que o sim de vocês a cada dia seja renovado, né? E conte com as nossas orações. E a todo mundo que nos acompanhou, que permanece conosco, nossa gratidão, às jovens, os jovens, né, às famílias, e dizer assim para vocês, não tenham medo de dizer sim a Deus, como já foi falado aqui, e que Deus conta com a contribuição de vocês na construção do reino dele. Amém, muito obrigada. E para encerrar agora, vocês tiram no cara ou coroa, não sei quem que vai dar a bênção, o que vocês vão combinar. E depois da bênção, pessoal, a gente vai ter uma música final aí para você ir deixando o seu boa noite, se despedindo nos comentários. E muito obrigada. Tem que falar ainda. É o Padre Bruno, né? Ele vai falar antes da bênção, porque daí vai voltar para eles, provavelmente. Ele já não falou nada, ele vai dar bênção. Pois é, ele passou em branco, né? Ele não gosta de falar muito. Não, agradecer de coração a todos vocês, a Laís e ao Felipe também, que estão aí com a gente. Daqui a pouquinho tem mais uma música, né, para encerrar. Nós estamos aí nesses tempos de evangelização online, tentando fazer o que é possível. Estamos aí pelos nossos jovens, então você, jovem, que está acompanhando, que se precisa de alguma coisa, chama a gente aí no que está ao nosso alcance. Temos grupo de estudo, temos grupo de oração online, temos muita coisa. Não se sinta só em casa, venha conversar com a gente. Parabéns aos jovens, tá? Porque estou tendo quatro grupinhos de estudo para estudar os documentos da igreja. Isso, então se você está se sentindo muito sozinho aí na pandemia, chama a gente que nós temos várias ideias do que você pode ler e fazer, tá bom? Muito obrigada a todos que acompanharam, a todos os nossos convidados queridos de coração. E agora, né, a nossa bênção final, o Padre Bruno poder fazer o seu discurso e depois a nossa música de encerramento, pessoal. Abraço a todos, fiquem com Deus. Quero agradecer também que esteve nos assistindo aí, não sei se está ainda, a irmã Aline. Os pais dela moram aqui, mas ela é uma irmã religiosa que está lá em Goiás. Então, eu quero agradecer a participação da irmã Aline aí também. Tá bem, Senhor? Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.